Amados irmãos e amigos, graça e paz, aqui estamos nós mais uma vez na TV Caminho Livre para mais um vídeo, mais uma análise de um trecho da Palavra de Deus que nos chega como um texto muitíssimo importante. Eu peço a sua atenção para o que nós leremos a partir de agora e que está no livro de Romanos, capítulo 8, um dos livros mais profundos da Palavra de Deus, se não o mais profundo, cuja leitura tem impactado e transformado vidas ao longo de séculos. Vamos ler Romanos, capítulo 8, a partir do verso 28. Vamos lendo e vamos fazendo em seguida as análises cabíveis a partir do texto. Verso 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este é um dos textos mais conhecidos da Palavra de Deus, sem dúvida. Todas as coisas contribuem para o bem de todos os indivíduos da face da terra. É isso que diz o texto? Não é isso que diz o texto. O texto afirma claramente o seguinte: todas as coisas cooperam, todas as coisas convergem, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas? Sim, todas as coisas. Sejam elas positivas ou negativas, sejam elas boas ou más. Todas as coisas são todas as coisas. E o próprio apóstolo Paulo deixa isso muito claro, quando aqui mesmo, no capítulo 8, aqui no verso, a partir do verso 35, ele diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação. Tribulação é algo pelo qual passa cristãos e não cristãos. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Então, todas essas coisas mencionadas pelo apóstolo Paulo aqui servem para nos direcionar para o entendimento do texto de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, vejam, todas essas coisas negativas citadas aqui por Paulo não são capazes de fazer com que Deus não as torne, não as transforme em bens para nós que amamos a Deus. Todas as coisas são todas as coisas, inclusive essas coisas negativíssimas, tristes e horripilantes citadas pelo apóstolo Paulo: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Até isso, até essas coisas mencionadas pelo apóstolo Paulo aqui contribuem, convergem, cooperam para o nosso bem, o bem de nós que amamos a Deus. E é necessário que nós entendamos isso. Por quê? Isso também nos remete para o fato, para a ideia de que Deus está no controle, fazendo com que todas as coisas, positivas ou negativas, contribuam para o nosso bem. Ou seja, o fato de o apóstolo afirmar isso nos traz a nossa ideia, a nossa mente, ao nosso coração, o fato de que Deus está no controle. Ele está no controle, como diz o profeta Daniel. O céu governa
governa no sentido de promover o bem para todos aqueles que amam a Deus. Há por trás deste entendimento de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, há por trás desta afirmação o fato inequívoco de que Deus está no controle de tudo. Este é o primeiro fato que salta do texto. Esta é a primeira lição que salta do texto. Deus está no controle de todas as coisas, e é porque Ele está no controle de todas as coisas que todas as coisas cooperam, convergem para o bem dos que amam a Deus. Estão entendendo? Porque se Deus não estivesse no controle, todas as coisas não cooperariam para o bem dos que amam a Deus. Especialmente essas, as quais Paulo faz uma citação: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Mas porque Deus está no controle, até isso, todas essas coisas negativas citadas por Paulo aqui, contribuem para o nosso bem, de algum modo misterioso, que nós não sabemos equacionar nem explicar. Então, esta é a primeira lição que salta do versículo 28. Deus está no controle, meu irmão e minha irmã. Mas vejam, todas as coisas contribuem, cooperam, convergem para o bem daqueles que amam a Deus, não de todos os indivíduos da face da terra. Só que para nós entendermos essa questão de amar a Deus, nós temos que primeiro entender o seguinte, o que se encontra em 1 João, abra comigo aí, 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele, uma referência a Deus, esse Ele aqui, nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 19. Então, se todas as coisas convergem, cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, nós temos que entender o seguinte: por que é que nós amamos a Deus? Nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Se Deus não nos ama primeiro, nós não teríamos condições de amar a Deus. Portanto, o nosso amor é uma resposta ao amor primeiro de Deus por nós. O nosso amor para com Deus é uma resposta, é uma reverberação do seu amor primeiro por nós, do seu amor primordial por nós. Deus teve que nos amar primeiro para que nós só então depois pudéssemos amá-lo. É isto o que a palavra nos indica. Esta é a segunda lição. Se Deus não me ama primeiro, eu não poderia amá-lo de forma alguma. Portanto, o amor que eu tenho por Deus não nasceu do meu suposto livre-arbítrio, veio do próprio Deus, de sua vontade soberana em me amar de um modo especial. E este amor é um amor salvífico, pactual, como nós veremos agora em seguida, nos restantes dos versículos, aqui do capítulo 8. O verso 28 ainda diz, vamos ler de novo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Estes que amam a Deus e que são agraciados com a bênção de Deus, inclusive nas questões negativas, tristes e dolorosas da vida, todos estes são chamados segundo um propósito de Deus. Por que Deus nos ama então? Porque Ele tem um propósito para conosco. E porque Ele tem um propósito para conosco, Ele nos chama. Então, só no versículo 28, nós teríamos aqui condições de ficarmos o dia inteiro trabalhando as implicações do versículo 28 do capítulo 8 de Romanos. Nós temos lições preciosíssimas que procedem deste texto.
maravilhoso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados conforme, ou daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só esse texto é o suficiente para que nós extraíssemos dele aqui coisas maravilhosas, lições maravilhosas. Mas então entendam isso. Todas as coisas convergem para o bem daqueles que amam a Deus e não de todos os indivíduos da face da terra. E eu só amo a Deus, você só ama a Deus, se for o caso, porque Deus me amou primeiro, Deus te amou primeiro. Entenderam? E todas as coisas convergem para o bem, inclusive as más, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus coordena todas as coisas. Ele gere, Ele administra, Ele gerencia, Ele é o Senhor de todas as coisas. E o verso 29? O verso 29 nos diz o seguinte: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Nós temos aqui o início de uma cadeia constituída por cinco elos. Uma cadeia evangélica, uma cadeia salvífica, uma cadeia da graça maravilhosa do Senhor Jesus. E esta cadeia, ela começa, ou corrente, como você preferir, ela começa com o primeiro elo, e o primeiro elo é o pré-conhecimento de Deus. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu. Eu já disse aqui que isso pode ter dois sentidos, esse de antemão conheceu. Um sentido eterno e outro temporal. O sentido eterno nos aponta para o fato bíblico de que Deus, na eternidade, Ele inscreveu o nosso nome no livro da vida. O livro da vida, ele foi concebido antes da fundação do mundo, e é isso que diz a palavra. Apocalipse 13:8, Apocalipse 17:8. O livro da vida foi concebido, então, antes da fundação do mundo, lá na eternidade. E o nosso nome foi inscrito ali. E Deus, então, naquele momento, Ele nos pré-conhece. Esse é o sentido eterno. O sentido temporal se dá quando Deus chama Abrão da casa dos seus pais, de seus parentes, para, através dele, constituir um povo seu exclusivo, povo especial, como o próprio Pedro proclama. Uma nação santa, um sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então Deus pré-conheceu o seu povo, primeiro na eternidade, depois no sentido histórico temporal, quando ele chama Abrão para constituir, através de Abrão, o seu povo. Este pré-conhecimento então é pactual, é salvífico. Por quê? Esse é o primeiro elo, o pré-conhecimento de Deus. E qual seria o segundo elo? Verso 29 continua: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Então, a esses a quem Deus inscreveu o nome no livro da vida, Ele predestina. É destinar com antecedência. É destinar antes. Antes do que? Antes da própria existência desses seres. Porque Deus não precisou conhecer histórica, temporalmente, estes seres a quem Ele inscreveu o nome no livro da vida, até porque eles não existiam. Mas Deus os inscreveu lá, seus nomes lá, e a todos estes a quem Ele inscreveu o seu nome
no livro da vida, pré-conhecendo-os de modo pactual e salvífico, ele predestina. Ele predestinou. Agora, um grande erro de boa parte dos cristãos, especialmente dos arminianos, não excetuando aí os adventistas, um dos grandes erros é pensar que pelo fato de Deus predestinar, ele elimina a nossa capacidade de fazer escolhas, tomar decisões e agir. Porque muitos pensam que nós, seres humanos, possuímos o livre-arbítrio. E nós temos dito de forma cansativa, exaustiva, aqui na TV Caminho Livre, que livre-arbítrio é uma prerrogativa divina somente. O ser humano não possui livre-arbítrio, somente Deus possui livre-arbítrio. Nós possuímos a livre agência. E um dos erros capitais da teologia adventista, e consequentemente da teologia arminiana, é pensar que pelo fato de Deus predestinar, ele elimina com isso a nossa capacidade de agir livremente, de tomar decisões livremente, de fazer escolhas livremente. Isto não acontece. O fato de você pensar assim, deste modo, indica que você está pensando a palavra de Deus segundo critérios da ciência humana, segundo critérios da lógica humana, segundo critérios da razão humana. E nós não devemos pautar a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, com base nos critérios da ciência humana, da lógica humana, do conhecimento humano, da razão humana. Nós devemos pautar a nossa vida por um assim diz o Senhor. A palavra de Deus é a nossa autoridade. Aquilo que nos parece ininteligível é possível para Deus. Portanto, Deus, ao nos predestinar, Ele não elimina a nossa liberdade de agência, porque é isso que nós possuímos, não o livre-arbítrio. Ele não elimina isso. Nós continuamos sendo seres livres para agir. Nós fazemos escolhas, sim. Dentro da nossa esfera nós fazemos escolhas. E aí, veja bem, independe se a pessoa é uma pessoa ímpia, uma pessoa que não conhece a Deus, ou uma pessoa cristã, uma pessoa temente a Deus, não importa. Todas as duas possuem livre agência. O problema é que com relação ao ímpio, aquele que não crê em Deus, a sua livre agência não lhe permite que ele tome ou faça uma escolha ou tome uma decisão em prol do conhecimento de Deus. Ele está preso, ele está enlaçado ao diabo, à vontade do diabo, e só quero fazer a vontade do diabo, e eu não vou entrar nesse mérito agora, porque eu já falei disso demais aqui. Estou repercutindo Romanos 8 a partir do verso 28 para que vocês entendam uma questão. A todos estes a quem Deus pré-conheceu é o primeiro elo. Ele predestina. Não há como você fugir disso. Ele pré-conheceu você porque ele inscreveu o seu nome no livro da vida na eternidade, e a todos estes ele predestina, sem que com isso nós percamos a nossa liberdade de agência. Misteriosamente, Deus cumpre o seu propósito para conosco, na predestinação, resguardando a nossa liberdade de agência. Mas como é que ele faz isso? Eu só posso imaginar. O Espírito Santo falando aqui, né? Na nossa mente. Vá por aqui, não vá por ali. Faça isso, não faça aquilo. Não seja assim, não seja assado. É o Espírito Santo que nos conduz ao longo do caminho e vai nos guiando, e vai nos convencendo, e vai nos persuadindo. Esse é o papel do Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito Santo. E é assim que Deus nos predestina. Não é tirando a nossa liberdade de agência e transformando-nos em bonecos, em marionetes em suas mãos caprichosas. Eu imaginava isso.
com a minha mentalidade tacanha, pobre e medíocre de adventista, eu imaginava isso. Que Deus, ao me predestinar, eliminava a minha capacidade de tomar decisões, fazer escolhas de modo livre. Eu imaginava isso. Mas continuemos, o verso 19 diz, o 29, perdão. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Vocês percebem que aqui a predestinação de Deus, ela não acontece porque Deus já previu que esses a quem Ele predestinou responderiam com fé ao seu chamado. A predestinação, ela não vem por causa de uma resposta de fé àqueles que receberam o chamado de Deus. Ou seja, não é porque Deus previu que eu seria santo, que eu seria crente, ou que você seria santo ou crente, que Ele te predestinou. Não, Ele te predestinou para que você fosse santo, para que você fosse crente e santo. É para isso que Deus nos predestina, e não porque nós já éramos santos ou crentes. Não, o texto é claro. O texto é muito claro. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. A predestinação tem este alvo maior. Não há alvo maior na nossa vida do que este, nos conformarmos à imagem de Jesus. Este é o grande alvo, este é o grande objetivo de todos os crentes, de todos os cristãos da face da terra. Nos conformarmos à imagem de Jesus. Este é o grande alvo, este é o grande objetivo, meus irmãos. Predestinação é coisa séria por isso. E aí eu fico me perguntando, quando eu recebo esta luz, que eu estou lhes transmitindo agora, como é que eu posso ser contrário a esta luz? Como é que eu posso me posicionar de forma contrária e negativa à predestinação santa de Deus, se a predestinação de Deus me conduz para a santidade? Se o alvo da predestinação de Deus é me conduzir para a santidade. Estão entendendo? E aí diz mais, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Cristo é o primogênito entre muitos irmãos, e esta concepção de primogenitura em Cristo nos remete para uma ideia muito factível, muito possível, porque agora nós estamos tratando de eternidade. Quando nós pisamos nesse terreno, nós temos que tirar as sandálias do nosso orgulho, da nossa soberba, do nosso narizinho empinado, tirarmos as sandálias dos pés, porque nós estamos lidando num terreno divino, estamos pisando num terreno divino. Então veja, Cristo, como primogênito entre muitos irmãos, isto nos remete para a ideia de que a primeira concepção humana procedente da mente de Deus, ela se cumpre em Jesus, ela se cumpriu na figura de Jesus, na pessoa de Jesus. Deus também, o nosso Emanuel, Deus conosco. Então, quando Deus determina criar, lá na eternidade, criar todas as coisas, Ele também determina criar o ser humano, à sua imagem e semelhança. E ali mesmo, de modo misterioso, nós não sabemos equacionar nem explicar isso, eu estou levantando hipóteses possíveis,